Então, o que é a vitimização? É uma atitude, é a forma que você reage. E por que ela atrapalha? Ela atrapalha porque quanto maior é a vitimização, como é que você identifica a vitimização? Você identifica quando a pessoa está nas lamentações, quando a pessoa está nas queixas, quando a pessoa está nas reclamações. Então, se você fica muito na lamentação, se você fica muito nas queixas, nas lamentações, significa que você está vivendo uma atitude de vitimização, que você está se posicionando dessa forma. E por que isso atrapalha? Isso atrapalha porque quanto maior é a lamentação, maior é a queixa, maior é a reclamação que você fica, menor será a sua ação, menor será a possibilidade de você lidar com as suas questões, com os seus problemas. Então a vitimização, ela paralisa a sua ação, ela paralisa, você fica paralisado, você fica completamente sem ação, você fica numa inação quando você está nessa atitude de vitimização. Você sabe que em 24 anos de atendimento de pacientes adultos, eu nunca fiz, a gente chama esse primeiro contato com o paciente de entrevista, você pode fazer uma entrevista, duas, três entrevistas com o paciente, até o momento do paciente tomar a decisão de realmente fazer a terapia, entrar no processo de terapia. Então você faz esse momento para que o paciente possa conhecer o analista e o analista também poder conhecer o seu paciente. Então esse momento inicial, que é o momento das entrevistas, eu nunca vi em 24 anos de terapia, atendendo pacientes, eu nunca vi um paciente chegar sem estar nessa posição de vítima. Então nós amamos essa posição de vítima, nós adoramos desempenhar esse papel, só que esse papel é extremamente prejudicial, ele atrapalha muito, ele prejudica muito, porque toda vez que você estiver na vitimização, você vai viver essa paralisação. Então eu vou dar aqui um exemplo para que vocês entendam, é um exemplo que eu espero que fique claro para vocês qual é o sentido dessa questão da vitimização. Então uma vez eu fui passar minhas férias na Península de Maraú, no sul da Bahia. Então eu e a Aline, nós pegamos um avião, descemos em Ilhéus. Em Ilhéus nós pegamos um transfer, então para a gente chegar até a pousada, tinha que pegar um transfer de 2 horas e meia. Então a gente entrou nesse transfer, tinha ali o motorista, e como é um trajeto de 2 horas e meia, inclusive boa parte desse trajeto era em estrada de terra, esse motorista foi conversando, foi falando da vida dele, e interessante que nas 2 horas e meia ele então dizia que a Península de Maraú era maravilhosa, que tinha um monte de possibilidades, um monte de chances de crescimento, que o turismo ali estava em expansão. Esse motorista, era dono de uma agência de turismo. Só que ele foi, durante todo o trajeto, nessas 2 horas e meia, dizendo que ele tinha inúmeras possibilidades de crescimento, inúmeras chances, mas que ele não conseguia viver essas chances, essas possibilidades, por causa da sua esposa. Então, olha que interessante, né? Então, esse transfer ali, né? Esse motorista, ele estava explicando para mim que ele não conseguia crescer, que ele não conseguia evoluir, que ele não conseguia se desenvolver. Então, ele tinha ali chances, ele tinha possibilidades, ele era dono de uma agência de turismo, mas ele não conseguia evoluir por causa da esposa dele. Então ele dizia que a esposa dele era muito parada, ele dizia que a esposa dele não aproveitava as oportunidades, não aproveitava as chances. Então ele chegava em casa e falava assim: fulana, você tem que ligar, você tem que ficar atenta, você tem que ter ação, você tem que ter iniciativa. Isso é a vitimização. Olha que interessante. Quando é que nós nos vitimizamos? Quando todo o poder,
toda ação, toda decisão, toda chance, toda possibilidade é colocada no outro. E é interessante porque nós fazemos isso sem que a gente tenha a consciência de que nós estamos fazendo isso. Então, é uma atitude que nós adoramos adotar, essa atitude. Nós, o tempo inteiro, nós caímos, né, nesse papel, nessa postura, mas a gente faz isso sem se dar conta e sem perceber. Então, uma característica da vitimização: o outro tem o poder, você não. É assim que você pensa. O outro tem a força. O outro tem ele tem a faca e o queijo. Você não. Você não. É assim que você pensa. Então você se coloca como um refém deste outro. Então todas as possibilidades de transformação, de ação, de escolha, de decisão, de força, de poder, tudo é colocado no outro. Então você não tem a consciência do quê? Então aí é uma questão fundamental. Você não tem a consciência de que você tem uma capacidade de lidar com as situações, de que você tem um protagonismo na sua vida. Você não tem a consciência de que você é o autor da sua vida e que é você que está dirigindo a sua própria vida. Então, uma questão fundamental na vitimização é que a pessoa fica, ou ela fica assim de uma forma geral, ela sempre se coloca dessa maneira, ou ela se coloca assim em algumas circunstâncias da vida dela. Então, às vezes a pessoa não se coloca como vítima, por exemplo, nos relacionamentos, mas ela se coloca como vítima no âmbito do trabalho, ou às vezes o inverso, ou às vezes ela se coloca como vítima no todo da sua vida. Então, o que é a vitimização? Você não tem a consciência de que você é o senhor da sua vida, você é o dono da sua vida, que é você que dirige a sua vida. Então você toma como esse outro, essa circunstância externa, você é refém deste outro e você é refém dessa circunstância externa. Então, no caso desse exemplo aí, desse transfer, ele estava então tentando mostrar para mim, tentando provar para mim ali que ele não cresce, ele não evolui por causa da sua esposa, porque é ela que não está tomando as decisões, é ela que não está tomando a ação. Então ele pegou todas as possibilidades de ação que ele tem na vida dele e transferiu isso para sua esposa, colocou isso na mão da esposa. Então ele está bravo, né, ali na viagem ele foi mostrando uma certa raiva, uma certa bravo ali com a sua esposa, decepcionado com a sua esposa. Por quê? Porque ela está impedindo que ele cresça, que ele evolua. Então olha o grau da vitimização. Toda vez que a gente colocar que eu não cresço, eu não evoluo por causa de um outro, eu não vivo algo, eu não realizo algo por causa de alguém, toda vez que você fizer isso, esse pensamento está errado. Esse pensamento está equivocado. Então, nós não podemos nunca dizer isso. Eu não cresço, eu não evoluo porque o outro não me deixa, porque o outro me rouba, porque o outro me tira, porque o outro me impede. Então, essa fala em que eu fico totalmente paralisado diante deste outro, ela é uma fala da vitimização. Isso é a vitimização, quando essa ação está toda colocada no outro. Então nós ficamos como? Nós ficamos numa espécie de postura que olha o que o outro faz comigo. É assim que a gente pensa na vitimização. Olha o que o outro faz comigo. Eu estou com as minhas mãos atadas,
porque olha o que o outro está fazendo comigo. Então, é uma falta de consciência de que você tem recursos, de que você tem força, de que você tem ferramentas e principalmente as ferramentas internas de lidar e encaminhar as circunstâncias e as situações da sua vida. Mas por falta desta consciência, por você não ter uma consciência em você mesmo, desses recursos, dessas possibilidades que você tem, você então se coloca como vítima e coloca toda essa ação, todo esse poder na mão do outro. Então a vitimização, ela é uma alienação de si. Então o que é fundamental? O que vai combater a vitimização? Você perceber que nessas circunstâncias de sofrimento, você perceber que nessas circunstâncias em que você se vê de mãos atadas, que você se vê totalmente paralisado, imerso ali numa situação que você se vê sem saída, que você tem uma responsabilidade. Então, se existe algo que pode te tirar dessa posição de vítima e que pode te colocar, te tirar dessa paralisação e te colocar numa ação e num protagonismo maior da sua vida, é a questão da responsabilização. Isso é fundamental. Quando você não tem responsabilidade nenhuma, você olha para a sua vida e não toma nenhuma responsabilidade daquilo que você está vivendo, você está imerso numa vitimização. A partir do momento que você começa a olhar os infortúnios da sua vida e você pensa assim, bom, não sou eu que estou criando esse infortúnio sozinho, mas de alguma forma eu estou participando dele. Então, a partir do momento que você começa a perceber a parte que lhe cabe, né? A parte que cabe a você no infortúnio, no sofrimento da sua vida, você começou então a criar as possibilidades de sair da vitimização, de transformar essa posição. Por quê? Porque a partir do momento que você tomou a responsabilidade, você então começa a perceber que você tem recursos, você tem ferramentas, você tem condições de começar a lidar com um problema. Talvez você não consiga lidar com esse problema de um dia para o outro, mas você vai começar um processo de transformação daquele problema.